Que as riquezas de Cristo abunde em seus corações. Estamos aí com a nossa sequência de trabalho, nosso estudo. Pense que não, mas é um trabalho que a gente elaboramos para colaborar com o reino de Deus. Eu queria, antes de nós começarmos o nosso estudo, pedir a sua colaboração, que você pudesse compartilhar esses vídeos, divulgar o nosso canal, se possível for, sempre dar aquele joinha lá, fazer alguns comentários, enfim. É uma forma de a gente poder ajudar aí a esses vídeos chegarem a outros lugares, e você será um canal também para isso, né? Então me ajude a fazer esse trabalho aí. Eu sei que às vezes nós temos nos nossos afazeres, mas é só compartilhar, ir lá, manda eu sempre estou enviando para o Facebook, então aí você compartilha no Facebook e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir e Deus vai mudar muito corações, muito corações. Eu acredito nesse projeto, eu acredito nesse Ministério OPA, porque eu sou testemunha de ver muitas pessoas sendo transformadas por esses estudos que nós estamos elaborando aqui nesses vídeos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o curso A Sentinela de Oração. A unidade hoje é a unidade 7, queridos, já estão também, são 11 unidades, esse curso, já estamos 4, já acabando, agora tirando essa aqui, faltam 4 vídeos, né, para gente terminar. Bom, hoje o tema dessa unidade 7 é Armados e Carregados com Oração. A verdade, irmãos, que a oração, ela transforma tudo. Podemos tudo em oração. Basta nós orarmos como Deus e como Cristo nos ensinou. Tudo que podemos fazer, vamos fazer intermédio de oração. Pode mudar os nomes, pode mudar o detalhe aqui, pode ter um detalhe aqui, um detalhe ali. O conteúdo sempre é o mesmo na vida nossa. E a gente precisa orar. Por quê? Porque se tem sucesso, pode ter fracasso. Se você tem vida, pode vir a morte. Se tem frutos, pode vir que a qualquer momento pode vir a sequidão. Se estamos livres, podemos estar presos. Então, precisamos aprender esses princípios, orar de uma forma constante sobre isso. Vamos lá? E antes disso aqui, deixa eu contar um testemunho, antes de nós elaborarmos esse vídeo e essa mensagem. Passei uma mensagem para minha esposa, ela me comunicou que a mãe dela estava passando por uma situação meio crítica, e para que eu orasse. Mas antes de eu passar a mensagem para ela, eu já tinha orado. Então veja que a sintonia, né, ela sempre está nos envolvendo, né? Então a oração é isso, oração é viver em sintonia. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu creio que você vai se agradar um pouquinho desse estudo, porque esse estudo faz parte, até mesmo da nossa família, faz parte do nosso convívio com nossos filhos em modo geral. Resultados que são grandemente determinados pela influência de pais retos ou ímpios. É aqui que nós falamos sobre sucesso, fracasso, vida, morte, frutos, sequidão, liberdade de prisão. Então, são resultados que vão vir por consequência disso. Se tem filhos retos, se tem pais retos, possivelmente vamos ter filhos retos. Se temos pais ímpios, possivelmente vão ter pais ímpios. Nunca. Agora, uma coisa é certa. Nunca subestime o poder de um pai que ora. Nunca faça isso. Uma vez, meu filho estava andando de moto
Estava pegando umas motos aí doidas aí, e trabalhando, eu dei uma palavra para ele. E não demorou muito que teve um acidente e acabou que nós também tivemos que arcar com as consequências, também junto com, pelo que aconteceu com ele. Só que ele lembrou isso, né? Que eu tinha dito para ele, né? Que não era para fazer isso, e ele acabou temando e aconteceu o que aconteceu. Então, nós, na verdade, não podemos nunca subestimar um pai que ora. Infelizmente, quando me converti, meu pai não era crente e não passou muito tempo depois da minha conversão, ele faleceu. E também eu nunca tive um pai muito presente, então a gente não sabe muito bem o que seria isso. Mas eu tenho homens aí, homens de Deus, que sempre ora por mim, sempre está zelando por mim em oração. E também mulheres também de Deus também. Devemos sempre lembrar que, entretanto, nunca estaremos sozinhos em uma torre de vigia. Jesus está sempre ao seu lado e seu Espírito irá sussurrar todas as coisas que você precisa dizer e fazer. Lembremos sempre que a oração ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Quando você ora sem a direção do Espírito Santo, a sua oração não vai ter um efeito, porque o segredo do efeito da oração é justamente a presença e a orientação do Espírito Santo. Aí a oração vai ter o seu sucesso. Vamos lá. Orações e prodígios. Quando pensamos na importância da oração intercessória por um indivíduo, a maioria imediatamente pensa na nossa família como nosso dever. Em nossos jardins pessoais, como a primeira história revelou, é onde devemos começar. Aonde é o seu jardim? O que você perdeu? É porque o sistema que nós sempre estamos falando sobre isso aqui no culto de Sentinela de Oração é sobre a questão justamente do jardim, que é um lugar onde Deus nos colocou para guardar, para cultivar, para poder cuidar, né? Então, precisamos, né, ter esse tipo de vigilância nesse lugar. E quando nós perdemos, precisamos revê-los novamente. Então temos que voltar lá. O que aconteceu? Possivelmente o seu jardim deve ser a sua casa, deve ser o seu trabalho, deve ser o seu carro, o seu emprego, sei lá. Né? Então você tem que saber o que aconteceu. Então, ao orar e fixar-se nisso, né? Você tem que criar um objetivo de oração e orar sobre esse objetivo até que seja alcançado. E parece que às vezes as pessoas eles começam a oração e não dão sequência. Olha só aqui, ó, passos da oração que o Sentinela usa para os seus filhos. Primeiramente, quando você orar para os seus filhos, seja específico sobre os seus filhos, o seu filho. Qual é a situação dele? Seja específico. Então, você vai olhar para a situação e vai dizer para Deus o que está acontecendo e qual é o objetivo da oração. Depois você vai orar e vai citar passagem alta, principalmente perto dele, se for preciso. Passagens bíblicas alta, em voz alta. Porque a passagem bíblica vai liberar uma palavra profética que ele vai ouvir ou que você vai liberar para que Deus opere. Lembra que eu falei? O Satanás, ele trabalha dentro dos princípios e leis. E nós temos que reverter esses princípios e leis para poder vencer Satanás. Não é simplesmente chegar e sai demônio, não. Não é a ver com essa, não. Se for possível, também anote as suas orações. Outra, de acordo
Ore de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o seu filho? Eu sempre falo com minha esposa que a gente tem que orar pelos nossos filhos, mas orar diante da vontade de Deus. Tem situações que você não precisa mais falar mais, porque você já orou. Agora é Deus e a pessoa. Agora deixar o tempo de Deus operar na vida daquele seu filho. Não precisa mais você ficar se esquentando a cabeça. Detalhe, não precisa você se preocupar mais. Por mais que às vezes não se preocupa, mas a gente tem que crer que a nossa oração tem efeito. E orar pelo futuro dos nossos filhos. Me lembro, como fosse hoje, minha filha era bebezinha ainda, e ela deitada na cama dela, na caminha dela, e eu fui lá, peguei, dobrei meus joelhos, fiz a caminha da minha filha, e falei, Senhor, dá-me um casamento abençoado para a minha filha. Ajude ela, Senhor, a encontrar alguém a qual lhe faça feliz e realize ela. Bom, depois de uma confusão tremenda, hoje ela está muito bem casada e me deu um belíssimo neto. Uma criança que me quebra no meio e me dobra e desdobra e dobra de novo. É assim que ele faz comigo e com a avó dele. Como fazer isso orando exemplos bíblicos? Vamos lá, eu vou dar algumas sugestões aqui. Como fazer orando usando exemplos bíblicos. Vamos lá. Primeiramente, vamos lá, número 1. Que Jesus seja formado em nossos filhos. Aí nós temos aqui a passagem de Gálatas 4,19, que diz o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está falando para os Gálatas, olha, eu vou continuar sofrendo contigo e estou sofrendo com dor de parto até que Cristo se forme em vocês. Na verdade, esse é o trabalho do discipulado. Aqui Paulo está dando uma aula, está mostrando e nos dando aqui uma clareza sobre o que você só vai desistir de alguém quando Cristo for formado nelas. Esse é o trabalho real de discipulado. E as pessoas têm que entender isso. Não quero muito falar sobre isso, porque esse assunto é muito extenso e eu me conheço. Número 2, ainda usando exemplos bíblicos. Temos aqui, que nossos filhos, a semente dos justos, serão libertados do maligno. Deixa eu lembrar aqui uma coisinha também, que nós estamos falando sobre filhos, mas também nossos filhos também podem ser os nossos discípulos, aqueles que Deus colocou e trouxe a nós para nós discipulá-los. Amém? Eu esqueci de falar sobre isso, perdão, tá? Me desculpe, por favor. Vamos lá. Que nossos filhos, a semente dos justos, sejam libertados do maligno. Provérbio 11:21, esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Então, entendeu? Então, vamos levá-los a serem justos, porque se eles forem justos, eles serão poupados quando vier o castigo final. Mateus 6,13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Livrar do mal. Vamos orar, Senhor, livra do mal. Livra-nos, livra-os do mal. E assim por diante. Terceiro, que nossos filhos serão ensinados no Senhor, grande será a sua paz. Isaías 54, versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. E assim vai ser a descendência. Você tem que orar pela sua descendência. Então,
sempre, amados, por mais que aparenta, porque infelizmente muitos nossos filhos estão quase todos praticamente desviados. Mas a gente cremos, nós cremos que Deus está no controle, que Deus vai salvá-los. A gente continua orando, a gente continua afirmando em oração. Aí acontece um negócio, aí minha esposa fica preocupada, eu faço, calma, minha filha, calma, Deus tem o controle, Deus já falou que são Deus. Continuar? 4. Que estejam treinando-se para discernir o bem do mal e que tenham uma boa consciência diante de Deus. Então, vamos lá. Esse versículo que nós vamos ler aqui agora, ele é muito interessante. Eu queria dar uma atenção a ele. Vamos lá. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, não desista dessa pessoa até que ela tenha um conhecimento e tenham, de acordo com esse conhecimento, a atitude de adultos. Porque o adulto sabe discernir. Você não pode desistir de alguém até que essa pessoa, ela já tenha maturidade. Essa é a palavra certa. Então temos que ter essa consciência para nós não deixarmos eles se desviarem. Por quê, amados? O que acontece? Esse versículo aqui está dizendo de pessoas que já têm maturidade e já sabe discernir as coisas. Aí você vai deixar uma pessoa sozinha, sem essa noção, vai acontecer o quê? Ela vai tomar atitudes erradas. É o que aconteceu com muitas pessoas que eu conheço, seja elas da parte material, parte física, que é a parte filho e pais, né? E também na área da igreja. Os filhos espirituais, os pais espirituais que deixaram seus filhos sozinhos. Aí, atitude diferente. Olha só, mais um aqui. 1 Pedro 3, 21. E isto é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não removerão a sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Bom, a questão física, o corpo, na verdade, ainda não é o tempo de ser restaurado. Então, mas precisa o quê? Restaurar essa cacholinha aqui, ter uma boa consciência. Então vamos lá, vamos prosseguir. 5. Que as leis de Deus estejam em suas mentes e também em seus corações. Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, eles têm que ter a lei na sua mente e no seu coração. Aí você vai entrar naquela passagem que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, precisamos, é por isso, queridos, tem que ensinar a Bíblia. Se você não ensinar a palavra de Deus para as pessoas, se você não for duro, como Jesus foi duro, às vezes fala que eu sou meio duro, que eu sou chato, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou exigente. Não. A questão não é isso, a questão é que é a responsabilidade. Não é simplesmente, se você pegar um trabalho de discipulado, eu particularmente conheço muito bem essa área, por isso que eu estou trabalhando nessa área aqui, né?
e conheço muito bem a área, eu sei que é responsabilidade. Você tem que levar a pessoa até a maturidade. Senão, querido, o seu trabalho vai ser em vão. Não estou falando aqui coisas que eu aprendi de hoje, não. É coisa que Jesus fez. Jesus só deixou os seus discípulos, ele só chegou à cruz quando ele percebeu que já era o tempo, porque os discípulos já estavam maduros e podiam já tomar suas próprias atitudes e andar com as suas próprias pernas. É esse o trabalho nosso hoje. É isso que temos que nos preocupar hoje. Né? Não é de pegar e você pegar vidas ou vidas até você e você deixar de lado, não. Queridos, uma coisa, podem me julgar, podem falar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas uma coisa que ninguém pode dizer de mim, que eu nunca deixei ninguém a ver navios. Todas as pessoas que Deus trouxe até a mim, eu as discipulei. E às vezes eu fui até dura com elas, porque às vezes é preciso ser dura. Os filhos têm que ser tratados também com dureza e com disciplina. E por mais que algumas dessas pessoas não reconheçam isso, mas elas são o que são hoje, é porque um dia eu fui duro com elas. E elas precisam ter consciência disso, que eu não fui tão ruim como elas dizem que eu fui, não. Vamos lá. 6. Que escolham a companhia dos que são sábios e não dos tolos, sexualmente imorais, alcoólatras, idólatras, avarentos ou ladrões. Preste atenção com quem teus filhos estão andando. Esse é o problema hoje. Olha o que diz Provérbio 13:10. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas a companhia dos tolos acabará mal. É o que a gente vê aí. Você pega o telejornal, você vai ver uma série de situações acontecendo aí. Às vezes as pessoas morrem por quê? Porque estavam com pessoas erradas no lugar errado. E aí acontece isso. 1 Coríntios 5:11 ainda fala sobre isso. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo irmão, e eu quero falar sobre isso, seja imoral, avarento, indólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nunca devem nem comer. Eu coloquei o nem aqui por conta própria. Queridos, a gente precisa olhar esse versículo aqui com calma, porque o que está acontecendo hoje, sabe o que é, irmãos? É que a gente, na verdade, a gente é muito passivo, como diz a palavra disciplina. O que é ser passivo? É você tolerar determinadas coisas e achar que é normal. Você não tem que distanciar delas fisicamente, é claro, mas não pode estar associada a elas espiritualmente. Não tem condições. Como é que você vai andar com pessoas imorais? Você vai ser taxado. Não tem um ditado que diz que quem anda com porco falero come? Então, é esse negócio. Avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. E Paulo deixa bem claro, deveria, até mesmo não poderia nem comer com eles. A palavra comer aqui está dizendo de comunhão, de associação, de andar em lado a lado, ter uma amizade profunda, não, queridos. Me desculpe mais essas pessoas que não são, mas ela não está falando de qualquer um, está falando daqueles que se dizem irmãos. O texto é bem claro. Olha só, não deve associar-se, com qualquer que, dizendo irmãos, seja tudo isso aqui.
Então você dá uma dica, calma aí, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, estude esse versículo melhor. Você vai ver que a gente, na verdade, estamos cometendo um erro gravíssimo. É como nós estivéssemos apoiando a imoralidade deles, a idolatria deles, né? Apoiando quando eles caluniam disso ou daquilo, quando eles dão muito mais valor ao dinheiro. Você está apoiando essas coisas todas, apoiando os alcoólatras que gostam de tomar uma pinguinha e que se dizem irmãos, os ladrões que estão dentro das igrejas. Então vamos tomar cuidado. Vamos lá. Número 7. Que eles honrem seus pais. O princípio bíblico é bem claro. Filhos. Diz o seguinte: filhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Como falei, queridos, a situação aqui não é somente para pais físicos, é os pais também espirituais. Às vezes pessoas que estão aí, eu tenho pais espirituais que eu honro eles até hoje. Eu tenho um pastor que mora mais de 800 quilômetros longe de mim. Quando eu posso, às vezes eu fico com medo de ligar para ele e ele poder, quando eu posso eu ligo. Meu maior sonho é ir lá, abraçar este homem, estar próximo desse homem. É o meu mestre, é meu pai. Eu tenho outro pai que já se foi né? Meu primeiro pastor, ele já se foi. E hoje eu tenho os meus pastores, que também eu devo a eles obediência, devo a eles também honras também. Por mais que eles não participaram, né, da minha carreira, do meu crescimento, mas eles estão participando agora, então eu tenho que honrá-los também. Então, vai a dica aí. Você quer ser uma pessoa honrada por Deus? Quer ser uma pessoa próspera por Deus? Então comece a honrar aos seus líderes, aqueles que a qual foram seus pais na fé. Eu tenho um irmão, ele vai ver essa mensagem, ele sempre está vendo as mensagens de vídeo, eu sempre mando para ele. Eu quero mandar um abraço para ele aqui, ele deve saber quem é ele. E ele tem uma preocupação imensa comigo. É como fosse aquela preocupação de filho com o pai. Então eu fico alegre com o carinho que ele tem comigo. Ele hoje não pertence à igreja onde eu era, e hoje eu não estou mais na determinada igreja, e também não mudou nada. Ele continua me dando carinho, né? É meu pastor para cá, meu pastor para lá, e eu fico feliz por ele, que Deus te abençoe. E tenho visto que ele tem sido próspero espiritualmente e tem sido próspero também materialmente. Que Deus abençoe. Não vou dizer o nome aqui porque se eu fizer isso eu quero fazer pessoalmente. Vamos lá. Na aula anterior ensinamos que o conceito de sentinela envolve cercos agressivos e não somente proteção. É você cercar as pessoas ou envolver as pessoas de uma forma que elas não saiam mais. Vamos lá. Muralhas de proteção são construídas pela oração, impedindo Satanás de continuar a mentir. Como fazer? Agora, como fazer? Perdão, não prestei atenção aqui na interrogação. Como fazer? Vamos lá. Primeiramente, ter vários intercessores auxiliando. Vamos trabalhar dentro desse princípio. Vamos criar um grupo de intercessores para auxiliar um determinado trabalho. Outra, ter um alvo específico. Falei que não adianta fazer grupo de oração se você não tem alvo.
se você não tem objetivo, não tem você ora, não existe oração aleatória, existe oração específica. Jesus ensinou isso para a gente. Não deixe de ir na igreja, porque se você deixar de ir para a igreja, você não vai poder acompanhar as pessoas que a qual Deus colocou para você orar. E parece que é repetitivo, e parece que é coisa minha não, mas do estudo. Estudar a Bíblia. Todo mundo acha que eu sou louco, né? Eu só sei falar sobre isso, mas eu amo a palavra de Deus. Eu queria que você também amasse também. Número 8. A oração da sentinela por proteção. A proteção é um aspecto importante do chamado da sentinela. Sentinelas são guardas-costas, porteiros, genericamente falando aqueles que protegem através da cobertura de oração. Eu não falei isso, eu esqueci, perdão, queridos, de dar uma dica para vocês na unidade passada, mas vou aproveitar que agora está nos dando essa oportunidade de falar. Quando você for pedir, a palavra certa não é, fulano, ore por mim. Essa palavra não está legal, não está boa, não está ideal. A expressão certa para que você chegue para alguém, para que alguém te ajude em oração, disse: meu irmão, eu queria te pedir uma cobertura de oração. Isto é, a pessoa vai ajudar você em oração e vai te auxiliar para que você não fique sozinho nessa, porque como falei, né? O que é ter a cobertura? Quando alguém está lá num tiroteio para lá e vem para cá e você precisa sair para fazer, ou você está sendo bombardeado e você precisa de uma folga porque as coisas estão te pressionando, as coisas estão pressionando você, aí alguém entra na cobertura de oração. Isto é, eu vou fazer uma cobertura em você. Enquanto você se estabiliza, eu vou bombardear o inferno. Senhor, abençoa, Senhor, abençoa aquela vida. Pai, eu venho te orar agora. Ora, Satanás, você não tem poder sobre aquela vida. Eu te repreendo agora. Eu neutralizo você sobre aquela vida. E vai assim por diante. É mais ou menos assim. Ou é exatamente assim. Então, tá entendendo? Então, esse é o ponto de partida. Então, quando você for pedir alguém oração, ore para mim, não fala isso. Fala assim: me ajude. Estou sendo bombardeado pelo inferno. Minha família está assim, minha família está assim. Preciso que alguém me faça uma cobertura aqui agora. De oração. Vamos lá. Deixa eu falar sobre esse ponto aqui. A palavra paga no hebraico, intercessão, é usada várias vezes. A passagem descreve a dimensão ou fronteira de cada uma das tribos de Israel. Essa palavra tem sido traduzida várias vezes, de várias formas nas diferentes versões da Bíblia, incluindo alcançam até, tocam, bordas e fronteiras. Isso está registrado no capítulo 19 de Josué, quando foram criadas fronteiras. O que é a fronteira, na verdade? É aonde passa de um país para o outro. Ali, por exemplo, infelizmente, onde as pessoas eles fazem o tráfico de armas, de drogas, essas coisas todas, usam fronteiras. Porque geralmente as fronteiras elas são dificilmente guarnecidas. Então, ali é um lugar ideal para poder passar, porque ali não vai ter blitz e outras coisas mais. Geralmente é mais ou menos isso que eles pensam e que infelizmente acontece. Então, o que Josué fez? Ele ele fortificou as fronteiras de uma tribo para outra. E isso fez com que cada um pudesse ter a sua própria guarnição e não entrar com os devidos dentro, porque eles estão numa terra ainda que existia ainda os cananeus. Existiam cananeus que poderiam muito bem entrar lá
e enganá-los, como aconteceu, infelizmente, depois, lá no livro de Juízes. E nós já comentamos sobre isso. Vamos lá, número 9. Fronteiras e estratégias. Essa faceta de intercessão não é para ser somente algo de forma geral que fazemos regularmente por nossas famílias e amados. Também existem ocasiões específicas em que o Espírito Santo nos alertará sobre situações em particular que precisarão de uma oração de proteção. Isto é, eu estou em casa, de repente vem vem de uma forma súbita sobre nós uma palavra, alguém dizendo ore por A ou B ou C. Aí você vai orar. Então é isso. Então, na verdade, as fronteiras estratégicas que nós podemos dizer aqui é exatamente essas. Orar de forma específica, que a qual no momento o Espírito Santo ele alertou para orar. E quando alertar, por favor, ore, dobre o joelho, ou clame de pé, de que for, mas clame, ore, por favor. Em ocasiões, essas ocasiões são que as Escrituras chamam do tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? É o tempo de Deus, que determina é Ele. Vamos lá. Como mencionado anteriormente, existem duas palavras gregas para o tempo. A primeira delas, sempre falamos que é o Cronos, que é o tempo geral, tempo gasto para fazer algo. A outra palavra é Kairos, é a hora estratégica ou tempo certo, ou momento oportuno ao qual algo deve ser feito. Então aqui a diferença é que o tempo vai ser gasto para se fazer algo. Eu tenho 24 horas para poder fazer determinadas coisas. O tempo Kairos, na verdade, ele é um tempo determinado para que algo no tempo, no momento oportuno seja feito. Então é agora. Então vamos fazer agora. É assim que é feito a questão Kairos. Vamos lá. A janela de oportunidade seria o tempo Kairos. Um ataque em um momento certo na guerra seria também o tempo Kairos. Quando alguém está em perigo ou na iminência de ser atacado por Satanás, também esse tempo é Kairos. Quando isso poderia ocorrer? É o tempo Kairos. A Bíblia fala de tentações oportunas. Tempo Kairos. Vamos lá. Olha o que diz aqui, vamos ler. Lucas 4,13. Tendo terminado todas as tentações, o diabo os deixou até a ocasião oportuna. Não determinou aqui o tempo que nós temos hoje, Cronos. Determinou o tempo aqui, Kairos. Tempo oportuno. Quando eu puder, eu pego ele. Vamos lá, Lucas 8,13. Ao que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria e quando o ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Também está no Kairos. Vocês entenderam, amado? Kairos e Cronos? É o que é? Vou explicar bem rápido aqui para resumir. O Cronos é algo que tem que ser feito. Porque existe um tempo para isso. Por exemplo, você está no seu trabalho. Você tem 8 horas de serviço. Perdão. Não, 8 horas de serviço. Então, nessas 8 horas de serviço, você está determinado. Entendeu? Você vai sair, você vai entrar numa hora tal e vai sair na hora tal. Você vai bater o cartão, como acontece comigo no meu trabalho. Agora, o tempo Kairos, ele não vai limitar o tempo. Pode ser hoje ou pode ser amanhã. Ele não está preso ao tempo.
Entendeu agora? É isso que é Cronos e Kairos. Vamos lá, a Escritura também nos informa de perseguições que ocorreram em horas estratégias. Olha o que aconteceu aqui numa delas. Vou falar de duas aqui. Atos 12:1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Entendeu agora? Então aqui, falando na ocasião, de uma forma estratégia. A outra, Atos 19:23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Naquele tempo, não determina, não está preso aos 24 horas, o nosso tempo. E Efésios 6:18, no contexto da batalha espiritual, fala que devemos estar atentos por todos os santos. Por todos os santos. Agora, eu queria que você me atentar aqui juntamente com você. O que Paulo fala? Atentos por todos os santos. Isto é, o nosso dever, na verdade, deveria e deve ser assim, é estar atentos em orar em favor desse povo, do povo de Deus, dos santos. Orar por eles, interceder por eles. Nem olhar, dizer assim, que fulano está assim, fulano está assado, não. Quantas vezes pessoas pedem ajuda em oração, pedem para que tenha uma cobertura de oração e não tem. O que acontece com essas pessoas? Elas acabam sofrendo algumas consequências. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá ok, querido? Fica na sua igreja ligado, porque pode ser que Deus vai colocar alguém para que você seja a cobertura de oração para a vida dela. Ele não está nos falando para orarmos em todo o tempo, que seria o Cronos, mas para orarmos em todos os momentos estratégicos, Kairos. Não é ficar todo dia fazendo aquela oração costumeira, né, que a gente faz, aquela coisa rotina. Não, a oração não é uma rotina. A oração é um relacionamento, é uma comunhão com o seu Deus. Não é orar por orar, é orar de forma específica, objetivo, propósito. É isso, oração é isso. E aí tem uma turma esse tipo de oração que faz aí, chama de oração religiosa. Ela é oposta ao que Jesus ensinou sobre oração. Em outras palavras, nós não estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E se estivermos alertas, ele nos avisará em boa hora, Kairos, dos ataques do inimigo, para que possamos criar uma fronteira paga, que é no grego paga, no hebraico paga, perdão, de proteção através da oração. Então, isso precisa que também nós viemos também estar juntinho com o Espírito Santo. Para quê? Porque pode ser que eu vou para um lugar, por exemplo, esses dias mesmos eu falei aqui num dos vídeos desse atrás, um dos vídeos meus aí, umas mensagens aqui atrás, e falamos que tivemos um problema aí um tempo atrás, aí, esses dias aí, e eu falei assim, opa, ligar aí o alerta aí, porque ele tem que orar para Deus orar, porque Satanás está cogitando Deus, Satanás está doidinho para poder me criar um problema. Então, a gente não está estudando apenas, não estou dando aula por dar aula, eu estou aprendendo também. Entendeu? Então eu fiquei ligado, eu lembrei do estudo. Opa, eu estou ensinando sobre o assunto, então eu tenho que colocar isso em prática, porque olha o que você falou lá, Wagner, lembra? Aí eu começo a lembrar eu mesmo, né? Então é assim, amados. Vamos lá. Fronteiras de proteção sobre líderes nacionais e espirituais. Eita, de novo. Eu vou beber água. Vou ter que falar nisso de novo. Está na Bíblia, irmãos. Me perdoe aqueles que são contra essa tese aí. Essa tese já
foi provado que não é uma tese criada por mim, é uma tese bíblica e nós temos que obedecer. Vamos lá. Proteção sobre líderes nacionais e espirituais. As Escrituras também ensinam que devemos cuidar de nossos governantes e líderes espirituais. Vamos lá. Você ora pelo seu presidente da República? Eu oro. Então você não é daqueles que fazem campanha contra ele, não, né? Porque se você está fazendo campanha contra ele, então a sua oração não tem validade. Você ora pelo seu governador? Ora pelo seu prefeito? Então, se você fala mal dele, queridos, é aquilo que eu falei e eu vou repetir. Tudo aquilo que você não ora é onde Satanás está operando hoje. Aí você reclama do presidente, as coisas não melhoram. Você fala mal do governador do seu estado e as coisas não melhoram. Você fala mal do seu prefeito, a sua cidade está indo de mal a pior. É como se você fosse responsável disso. A igreja, na verdade, eu já disse e repito para todo mundo, a igreja é a única responsável de todas essas misérias que está acontecendo hoje na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E outra coisa, pessoas ficam falando mal da nossa polícia militar. Por favor, orem pelos soldados da nossa polícia militar, pelo nosso exército, aeronáutica, marinha, e assim sucessivamente pelo BOP, sei lá o que for lá, não entendo muito essas coisas não, mas vão orar por eles. Ore. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo. Ante tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Você quer ter paz na sua cidade? Então ore. Você quer ter paz no seu estado? Ore. Pare de reclamar. Não entre em tumulto, não entra em revolução política, não entra falando mal de político. Ore. Ore. Comigo não tem esse negócio. Não vem falar de política comigo não, que não vai dar certo, querido. Não vai dar certo. Você ora pelo teu pastor? Então ore por ele. Ore para desabençoá-lo, em vez de criticá-lo. É isso mesmo. Vamos lá. Jesus orou por Pedro para que a sua fé não acabasse durante um período de grande tentação. Vamos lá. Olha o que diz aqui Lucas 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Então, ele orou por Pedro, para Pedro desfalecer, e Pedro, ele não desfaleceu e cumpriu. Ele fortaleceu todos os seus irmãos. Pergunto, vou escrever na tela. Quem é o seu vizinho? Quem é? Vamos lá. Jesus se descreveu como vizinho alguém que você encontra ao longo da estrada da vida e que precisa de sua ajuda. Esse é seu vizinho. Queridos, perdoe a minha ignorância. Perdão mesmo. Eu vou botar na tela para vocês aqui no gráfico para vocês, mas me perdoe que eu não vou saber falar esse negócio não. Eu ia até ver isso aqui direitinho, mas é complicado. Vamos lá. Pense na palavra bless, ou bresh.
que é bênção. 5 áreas para orar pelos seus vizinhos. Então vamos lá. Bota na tela aí. Eu não quero nem que vocês olhem para minha cara. Eu vou botar na tela que não olhe para mim. Vamos lá. Bode, sei lá como que fala aí, que é parente corpo. Que aí você vai orar pela saúde, proteção e força do seu vizinho. Tem também o L de labor, que é trabalho. Também emprego, renda, estabilidade. Emotion, ou emotions, sei lá como é, que é parente de emoção, para que tenham alegria, paz, esperança. A social ficou mais fácil agora falar. Social, entre parentes social, amor, casamento, família, amigos. Espírito, sei lá como fala isso aqui. Entre parentes espiritual, salvação, fé e graça. Bom, está aqui. Né? Você está rindo de mim aí, pode rir, eu sou semeado. Mas aqui está 5 pontos que você precisa orar pelo seu vizinho, por aquele que está ao seu encontro e aquele que Deus traz ao seu encontro e aquele que também está ao seu lado ali. Pede a ele para dar saúde, proteção e força, para que Deus dê emprego, para que Deus dê renda a ele, estabilidade, dê alegria, paz e esperança, que tenha mais amor, que abençoe seu casamento, se não é casado que vier casar, família, amigos, salvação, fé e graça. Sempre ore com o coração puro, isto é, não ore com vingança. Entendeu? Agora, por que vizinho? Deixa eu ver logo aqui. Vizinho, queridos, geralmente são aqueles que mais tendem a nos aborrecer. Lá onde eu moro, eles sempre arrumam problemas. Eu tenho que vigiar, porque às vezes eu não vigio. Mas nós temos que vigiar e orar por eles. Eu estou aprendendo isso. Que é, botam fogo, aí às vezes jogam lixo. Bom, isso aí eu queria um dia parar um pouquinho para falar mais, de uma forma mais aberta sobre isso. Vamos lá. As orações dos justos são poderosas eficientemente. Vamos lá, eficiente, né? Tiago 5,16 diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ore com compaixão, seja como Cristo, que era movido pela compaixão para com os necessitados. Olha só o que diz aqui em Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ore com persistência. Como diz aqui no capítulo 12, versículo 5 de Atos. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Tiago 5,17. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Aleluia. Queridos, tudo que nós queremos nesses estudos não é confrontá-lo. Não. Às vezes parece que eu sou um pouco meio assim que gosto de confrontar, não. Deus conhece meu coração. Deus sabe que o meu objetivo aqui é mudar a história do nosso país. Para que venhamos ter, como diz, nós lemos ali em Timóteo, 2 Timóteo 2, que tenhamos
uma vida tranquila. Queríamos ter paz e que vinham viver com dignidade, que o povo vinha ter piedade. Para isso é preciso. Então, não é 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 2. Vamos orar. Vamos parar de sermos reclamões. Vamos largar as revoluções de lado. Eu sei que muitos de nós queremos uma prefeitura. Hoje nós estamos numa época onde vai época de ter que votar em prefeitos e vereadores. Também temos aí as votações de presidentes e governadores. Não deixe que a raiva ela predomine nos nossos corações. A oração ela tem que ser pura. Então, ore por eles com amor. Aprenda a amar, mesmo que eles não sejam bons governantes às nossas vistas. Mesmo que eles mintam, mesmo que eles façam falcatruas e se enrolem em corrupções, deixe que Deus julga. Porque se nós agimos em revolução contra eles, estamos querendo se entrar pelo princípio da vingança. Não é bíblico isso. Nós estamos andando contra a mão da palavra de Deus. Eu oro para que Deus nos abençoe, mude a nossa forma de pensar e que a nossa oração seja uma oração eficiente para que resolva o problema da nossa nação. Oremos. Pai, meu Senhor, nos ensina a orar, Senhor. Espírito Santo, nos guie na oração, nos guie nas petições e ações de graça. Nos abençoe. Tome em tuas mãos, Senhor, todos os nossos governantes. Nos ensina a amá-los, Senhor. Nos ensina a orar mais por eles, Senhor, para que eles sejam protegidos pelo Senhor, que sejam cercados com a sua graça, mesmo que ainda não te aceitaram como Salvador, mas que sejam piedosos, dignos da qual vocação eles estão. Obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Fica o lembrete, o céu é o seu limite, e que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe aonde quer que você for, e que o amor de Deus, a graça bendita e salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Dizemos amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Deus lhes